Romanos capítulo 12, Paulo está pedindo por favor. Olha só, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senta, irmão, para a glória de Deus. Irmãos, nos foi dado por tema hoje, eu vou descrever o tema que nos foi dado para hoje. Providência divina aos meios da pregação da reforma. A invenção da imprensa por Gutenberg e o maior acesso da Bíblia na época. Falar também na segunda parte sobre mídias sociais, o acesso à pregação do verdadeiro evangelho. Antes de entrar no tema, eu vou dar uma breve meditada com você, como nós lemos em Romanos 12, 1. Paulo está dizendo assim: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Eu passei anos ouvindo que o culto racional é o culto inteligente. No final na passagem que nós lemos aqui, Paulo está falando para você não buscar mais do que necessário. Existem algumas curiosidades bíblicas que têm virado questões de debate com as pessoas. Nós precisamos buscar o maior conhecimento possível, mas o necessário nós precisamos entender a graça de Deus. Quando Paulo fala sobre o culto racional, no grego logikos, ele não está falando sobre um culto inteligente, ele está falando sobre um culto lógico, um culto óbvio. Nós vivemos a nossa vida lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, no trânsito. E às vezes, esquecemos que temos uma vida com Deus. E temos uma vida independente de Deus. E aí nós chegamos no culto e queremos ligar a tomada evangeliquez. E aí eu quero ter unção, eu quero ter graça, eu quero ter palavra, eu quero ter louvor, eu quero orar e o enfermo ser curado. E eu saio do culto e volto à segunda-feira e eu desligo a tomada e volto ao normal. Paulo está falando, olha, eu peço por favor, que quando vocês chegarem, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma vida com Deus. Nós devemos sair da nossa casa com o objetivo apenas de adorar a Deus, amar o sacrifício. Eu quero ser uma oferta viva de adoração para Deus nessa noite. Ele fala um sacrifício vivo, santo. Nós temos o costume de dar testemunho na igreja e dizer, irmãos, eu não sou santo, mas eu estou tentando. Não, você é santo, irmão, você não é perfeito. Você é separado para Deus. Que nós possamos buscar a santidade. Que nós possamos nos separar das coisas desse mundo. Que nós possamos entender o que é prazer para a carne e o que tem buscado tantos jovens, o prazer da carne, a satisfação, a glória. E acabamos nos misturando com o mundo para não parecer quadrado, para não parecer santarrão. Paulo está dizendo, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo. O mundo tem que entender que você não participa das coisas do mundo. E uma vida agradável a Deus. Quando, na minha vida, ela é um sacrifício vivo, quando eu busco santidade, quando eu tenho uma vida que agrada a Deus,
Eu entro na igreja e eu adoro em espírito e em verdade. Paulo fala, este é o culto lógico, este é o culto racional. Você tem buscado, e quando você entra aqui não é para ligar a tomada, é para ser cheio e sair transbordando da presença de Deus. E não vos conformeis, não tome a forma. Ontem eu falei da gelatina, não tome a forma. A gelatina, qualquer recipiente que ela entra, ela toma a forma. O crente não, irmãos. A tua forma, a tua moldagem, a tua forma padrão se chama Jesus Cristo. Ele veio para mostrar quem é Deus e como o homem deve ser. Imite a Cristo nessa noite. Não se molde, não se conforme. É o fim dos tempos, não se conforme. Está tendo pecado, fornicação, é o fim dos tempos, não se conforme. Não aceite, pregue em tempo e fora de tempo. Anuncie as verdades do Senhor. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós já aprendemos nessa noite. Não seja morno. E eu vejo o amor de Deus tão grande que Ele repreende e diz, eu repreendo e corrijo aquele que amo. Que coisa, hein, Laodiceia? Não seja morno. Fique no primeiro amor. Seja renovado hoje por esta palavra. Seja renovado esta semana por tudo que você aprendeu. Não fique esperando agora, eu preciso de ir em outra igreja para buscar outro evento. Não, a palavra já foi fincada no seu coração. Viva e espere, porque ela frutificará. Em Hebreus a Bíblia diz que a palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Tem poder para dividir alma, espírito, juntas e medulas. E conhece a intenção do seu coração. Deixa a palavra te transformar. E quando você não se conforma com esse mundo, quando você tem uma vida santa, agradável a Deus, Paulo diz, viva isso para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, pela graça. Amém, irmãos? Baseado nesse texto, eu vou usar o método aqui do pastor, pelo menos nessa parte. Eu fiquei 14 horas viajando para cá pensando em Gutenberg. Eu tive que ler sobre ele e fiquei pensando, mas como é que você vai resumir? Porque o objetivo final não é o Gutenberg. Então eu resumi em poucas linhas para eu continuar o pensamento do tema nos dado, que é a providência divina nos meios da pregação da reforma. Gutenberg, até 1938, ele nasceu. E morreu em 1438, e morreu em 1468. Agora pensa comigo, irmãos. Até os anos de 1600, só havia manuscritos. Tudo escrito à mão. Hoje uma pessoa escreve um livro, aí vira best-seller. Ela vendeu 3 milhões de cópias. Que tal você fazer 3 milhões de cópias à mão? Então eu vou ler um pouco da história dele, que diz, havia os manuscritos à mão, era trabalhoso, e assim havia pouco acesso à leitura. Analfabetismo grande, poucas leituras, poucos manuscritos. Gutenberg cresceu em uma região produtora de uvas. Ele era joalheiro e dominava a construção de moldes e a fundição de ouro e prata. Observando o seu trabalho, ele aprendeu a fazer molduras. Ele foi pesquisar sobre o papel. Pesquisou sobre o papel e as tintas. E durante 5 anos ele trabalhou. Ele fez um material gráfico. E ele ficou 5 anos traduzindo a Bíblia. Um alemão, e a Bíblia chegou assim ao latim. Ele desenvolveu a gráfica, e a partir da evolução da gráfica, através de Gutenberg, através das 1.900 Bíblias que ele fez, outros países agora começaram a aderir à ideia, e durante 20 anos houve um crescimento. Como ele não tinha dinheiro, ele foi buscar um credor, e ficou sócio desse credor para fazer essa gráfica. A gráfica dele ainda não gerou muito dinheiro no começo. Logo, o credor entrou num processo contra ele e levou toda a ideia, e Gutenberg ficou com nada. Muitas vezes no Evangelho,
Você se esforça há anos, trabalha, se dedica, ninguém viu, ninguém te agradeceu, você saiu com a mão na frente e outra atrás. O homem pode não ter recompensa, mas Deus lá no céu te dará aquilo que você ainda não imagina. Gutenberg agora, seu trabalho incessante trouxe frutos, a ideia se espalhou, a literatura cresceu, Martinho Lutero foi um dos seus admiradores, em 1517, então, Martinho Lutero, já como gráfica, usa a ideia de Gutenberg para poder espalhar as 95 teses. Aí, irmãos, nós olhamos aqui, nessa época veio o primeiro jornal impresso, nos anos de 1600, e aí se cresceu, e se viu a facilidade, e a possibilidade de homens ter ideias, e eles escreverem. Eu aconselho que você leia, e você nunca mais pensará igual a respeito do nosso esforço. A gente lê esse livro e fala, eu não sou crente, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Heróis da fé. 20 homens que dedicaram a sua vida, renunciaram tudo por amor a Deus. Com isso, eles escreviam tudo o que eles passavam. Hoje nós não temos o hábito de fazer um diário da nossa vida para ficar como um legado. Mas no passado existia esse hábito para fazer o legado. Baseado nisso, vai passando 100, 200, 300, 400 anos. Com a evolução da gráfica, o mundo já não era o mesmo. A informação chegou nas pessoas. Começaram a surgir as faculdades, as escolas, as teologias, a ciência. Porque agora havia informação. E o que será que foi feito com a informação? A igreja chegou até aqui? As diferenças ou diversidades ou conhecimento teológico chegaram até aqui através de escritos. E nós podemos pegar, no meu caso, 40 anos de idade, pegar uma evolução, irmãos. Quando eu era pequeno, em 1980, meus pais ganharam de casamento de 1970 uma televisão que tinha um seletor que ligava, o seletor levava meia hora para esquentar, e depois que ele esquentava, aparecia a tela preto e branco. Eu vi isso, irmão, mas não é do meu tempo. Houve uma evolução. Então eu fui discorrendo aqui, no Brasil, eu não estou falando do mundo, agora eu vou trazer para o Brasil, porque a ideia é mostrar a importância de Gutenberg, a importância da gráfica. Trouxe Bíblia para o mundo inteiro. Existem 2 livros que são os mais lidos do mundo. Um é a Bíblia, o outro é o livro O Peregrino. O homem que escreveu numa cadeia. Os 2 livros mais lidos do mundo. Por quê? Por causa da evolução da gráfica. Mas eu quero chegar na igreja de hoje. A evolução da tecnologia. Como é que nós podemos usar toda a informação que nós temos para a glória de Deus? 1922, foi inaugurado, lançado no Brasil, a primeira transmissão de rádio. Irmãos, quando o rádio chegou no Brasil, oh meu Deus, os crentes já disseram, é do diabo. Pastor missionário Manuel de Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo, pedreiro, primeiro missionário a pregar, primeiro pastor ou talvez único pastor brasileiro a pregar o Evangelho de Cristo para a rainha da Inglaterra. Foi o primeiro pastor no Brasil na década de 50 a fazer um programa de rádio. Quando o missionário Manuel de Melo fez o primeiro programa de rádio, a Igreja Evangélica do Brasil perseguiu ele. Tá louco? Vai corromper a igreja, está em pecado. Ele viajou, 25 viagens que ele fez para fora do Brasil. Dessas 25, umas 4 que ele voltou, ele já chegou, a polícia estava esperando ele. Porque aconteceu uma coisa com Jesus, aconteceu uma coisa com Paulo e aconteceu com esse missionário. O que é? Alguém que te odeia no trabalho por ser crente, não vai dizer que te odeia por ser crente. Tem que levantar o quê? Uma calúnia. O que aconteceu com o deputado lá? A ideia é fazer o quê? É dizer que ele é homofóbico, porque por ser cristão não tem calúnia. Você percebe? Jesus não foi preso porque ele pregava verdades. Diziam que ele estava blasfemando.
Porque ele era o filho de Deus. Paulo, ele era preso por quê? Porque ele estava trazendo contenda e blasfemando. O missionário Manuel de Melo, a própria igreja, o colocou como ladrão, como corrupto, e ele era preso. Mas a ideia era dizer que ele estava em pecado, porque ele transmitia programa de rádio, e o rádio é do diabo. Um pastor desta igreja, na mesma época, eu ouvi esse pastor falar isso em 2005. Esse pastor disse: irmãos, nós estamos no rádio há 60 anos. Naquela época, antes de ser da igreja Brasil para Cristo, ele disse: o meu filho casou, comprou um rádio, eu era pastor, eu excluí o meu filho. Eu tenho 89 anos, o meu filho tem 60 anos, ele nunca mais pisou na igreja por causa de um erro meu. Hoje, a igreja tem que pagar milhões para ter horário no rádio. O rádio ficou para o mundo. Essa música é do diabo, estamos dando. O rádio é do diabo, demos. Então hoje, nós vemos a evolução que teve e o uso que um missionário, que teve sabedoria, de aproveitar qualquer situação, para anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Muitas vidas foram alcançadas. 1950, a primeira transmissão de TV no Brasil. Ligava, aparecia uma imagem com alguém de outro país falando. É de quem? Só pode ser do diabo. Hoje um horário na televisão, irmãos, de madrugada é 1.500.000. Horário nobre na televisão é 3 milhões e a igreja não tem para pagar. Por quê, irmãos? Porque a igreja veio. A televisão veio e disseram que era do diabo. Estou chegando aqui agora. 1995. A internet era fechada para faculdades, para bancos e multinacionais. Em 1995, abriu-se a internet para pessoas. Era muito caro, poucas pessoas tinham um computador em casa e acesso à internet. E igrejas que lá atrás disseram que o rádio e a TV era do diabo, igrejas que hoje ainda é proibido o membro ter TV, tem site na internet. A TV com toda imagem, programas, desenhos subliminares, ainda existe censura. A internet não tem censura. Aproveitando o adendo, filho não tem privacidade. Vai no quarto ver o que eles estão fazendo, irmãos. Rapaz que entrou no Rio de Janeiro e matou um monte de crianças obesas, negras, pobres, ele disse: a vida é injusta e eu vou livrá-los dessa injustiça. A família disse: mas ele era tão bonzinho, ficava no quarto, não fazia mal para ninguém. Rapaz, outro dia entrou no quarto no hotel para matar a Ana Hickman. Mas o irmão disse: meu irmão era bom, ele não fazia mal para ninguém. Cuidado com o que o seu filho vê, assiste e com quem ele fala. Deus te deu seu filho para criar. Filho é empréstimo de Deus. Finca nele a palavra de Deus, o temor a Deus, para que ele possa levar o teu legado e escrever a história do evangelho na sua família. Veio a internet em 1995, 1996 veio o celular. A internet no celular veio em meados de 2000. Irmãos, eu relutei para ter celular. Quando eu casei em 2000, vou fazer 17 de casado, quando eu casei em 2000, eu dei um celular para minha esposa. Está aqui, ó. Se for, eu te acho. Eu levei 6 anos, porque eu quero isso nada. Agora você perde o celular, você volta para casa. Eu pedi para filho do presbítero Wilson lá. Volta lá que eu esqueci o celular. Olha só, irmão. Foi em casa correndo buscar. Você não fica sem. Veio o acesso à internet para os jovens e adolescentes, na minha infância. Só uma pessoa na rua tinha telefone fixo. Valia uns 30 mil hoje. Orelhão, irmão, era longe. Você pensava que existia radial? Você tinha que discar. Era 7 números no passado, né? Você discava o 1, era... Você discava o número 8. 8 barulhos. Depois que você discava o 7,
dava ocupado. Tinha que discar tudo de novo, irmão. E às vezes tinha que ir no orelhão lá, 300 metros de casa, na chuva, e estava dando ocupado. Hoje você tem celular, aperta o radial, você nem olha mais o número, você vê o nome e a foto da pessoa, disca, você não sabe mais o telefone de ninguém de cor. Veio o celular, veio a internet pelo celular, muitas pessoas acabam não usando o computador. E nós não estamos entendendo que nesta tecnologia, antigamente, quem que consegue participar de um programa de TV? Um programa de rádio? Irmãos, existe programas de TV local aqui que não pega lá em São Paulo. Existem programações lá que não pega aqui. O seu YouTube, o seu Facebook, pega no mundo inteiro. Você tem uma mídia poderosa na sua mão. E o crente participa de uma cruzada, de um congresso, de um evento desse. E terça-feira ele fica desempregado e ele coloca lá: estou triste. Outro dia a esposa de um pastor publicou: eu odeio crente na igreja. A minha esposa colocou assim: você é crente? Ela falou assim: o Facebook é meu, eu falo o que eu quiser. E excluiu nós dois. Um acesso poderoso está na tua mão. Eu não estou pedindo, embora eu use sempre para anunciar o evangelho, eu não estou falando que você tem que ter uma rede social religiosa. Você compartilha a sua família, suas festas, tudo o que você faz. Só que o mundo, apesar do acesso, apesar de em qualquer hiper ou supermercado ter uma Bíblia, o mundo não lê a Bíblia. A Bíblia do mundo é você. Eles olham o que você faz. Eles olham o que você fala. Eles olham como você trata os seus filhos, como você trata a esposa, como você trata o marido. E é nesta hora que nós precisamos usar todas as ferramentas, inclusive nossa vida. Aproveitar toda a tecnologia. Ver o poder da imprensa em Martinho Lutero. Opa, tem gráfica, eu vou pegar isso aqui e defender a palavra. Você tem celular, você tem rede social, você tem telefone, você tem que abraçar e dizer: eu preciso aproveitar isso aqui e anunciar a palavra. O poder da imprensa, da mídia, está nas suas mãos. Qual é o pavor dos políticos no mundo de hoje, irmão? Que tudo se publica. Qualquer lugar você tira uma foto. Qualquer lugar você filma a reação errada da polícia, principalmente na minha região lá, que está todo mundo estressado. Polícia com medo de qualquer cidadão, porque ele não sabe se é cidadão. E aí Deus espera que nesta hora, nós possamos usar o acesso às informações para levar o nome de Cristo e a sua graça ao mundo. Mas e daí? Você veio aqui para criticar a rede social? Não, irmão. Eu vim aqui para ser fiel ao tema que foi dado, para te falar uma coisa nesta noite. Não adianta eu falar para você usar da melhor forma a sua rede social. Não adianta eu falar para você usar da melhor forma o seu celular. Não adianta eu falar para você usar da melhor forma as suas práticas lá fora. Tem uma feira livre próximo de casa, e lá tinha um morador que tinha um pitbull. E dia de feira, eles colocavam a focinheira no pitbull. Quando você passava no portão, o pitbull tá doido. Pergunta, sim ou não? Com a focinheira, dá para ele me morder, irmão? Sim ou não? A natureza dele mudou com a focinheira? Sim ou não? Evangelho não é focinheira para a gente se esconder na aparência. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesta noite, eu quero trazer esta ideia da evolução da imprensa,
da evolução que a igreja tem hoje no rádio, na TV e principalmente nas redes sociais, e dizer que para curar o mundo, nós precisamos ser curados. E nesta noite, Deus não quer que você termine este evento sem a certeza desta cura. Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O grego original traz assim: a fé é a certeza de que vamos alcançar aquilo que esperamos, e nós esperamos o Cristo, nós esperamos a sua providência. Fé não é sentimento, sabe aquele culto que você entra, a palavra não entrou no seu coração, a música não te emocionou, o testemunho não te impressionou, você vai para casa dizendo: Deus, tu está em silêncio comigo, eu não senti nada, mas pela fé eu sei que tu estás comigo. O diabo virá para te abalar, o diabo virá para tirar as circunstâncias, e através das circunstâncias a sua fé se abater. Mas Paulo disse: eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Pode desabar o mundo, o que eu creio permanece para sempre. Para ver a evolução na forma que nós anunciamos o Evangelho, nós precisamos ver o índice de depressão pelo uso errado. Irmãos, eu falo com muita gente nas redes sociais com depressão. O mais chocante que eu tive nesses anos foi uma pessoa tomar veneno e falar: eu estou afastada, me convence a voltar para Jesus enquanto eu morro. Rapaz, eu conversando: não faz isso. Onde você está? Ela falou: estou na casa da minha mãe, eu sou casada, eu fui embora, eu estou aqui num sobrado, e eu tomei veneno e eu estou morrendo. Ela falou: olha, eu estou sentindo dor, eu pensei que eu ia apagar, e eu volto para Jesus, volta. Ela apagou, irmão. Fiquei meia hora esperando, ela não falava mais. Então eu publiquei, compartilhei no nome dela, falando onde ela estava e que ela estava morrendo. E eu não tive mais notícia, isso era 1 da manhã. Às 8 da manhã de um domingo, a mãe dela entrou e dizendo assim: muito obrigado, deu tempo de salvar. Eu fui olhar o Facebook da moça. Tinha praia, formatura, festa, tudo de bom. E era uma mentira. Pessoas estão, principalmente nos Estados Unidos, o índice de suicídio está acontecendo porque você olha a rede social e fala: todo mundo é feliz, e eu não. Em nossa igreja, nós ajuntamos um campo com várias igrejas nossas e outros convidados, e geralmente nós separamos numa chácara. Às vezes fazemos isso na igreja. Separamos numa chácara só os homens, e no outro canto da chácara só as mulheres. Eu sento com o líder dos jovens e falo para ele: você vai falar uma tristeza sua, apesar de ser líder. Eu, apesar de ser o dirigente, eu vou falar uma minha. Não precisa falar tudo, né, irmão? Uma tristeza minha. E depois eu vou apontar cada jovem. Estamos numa roda aqui entre irmãos. Fala a sua, fala a sua. Você fica 2, 3 horas, porque tem gente que abre a sua vida. E quando você olha, jovens foram abusados pelo pai. Jovens foram feridos na igreja. E quando termina esta roda, todo mundo descobre que todo mundo tem problema e está ali. Então eu chego fraco, triste e falo: puxa vida, mas o problema do irmão é pior que o meu. E quando você fecha a mão para orar, irmão, sai jovens fortalecidos ali, entendendo que nós não dependemos de uma vida perfeita e nem de ser forte, mas de estar na graça de Deus. Sabe uma esteira, uma escada rolante? Dependência de Deus é você estar na esteira, não importa a sua força, ela vai te conduzindo. Se esconda em Cristo Jesus nessa noite, porque quem vai conduzindo a tua vida, a tua fé e a tua esperança não é você, é Deus. Estamos enfrentando o índice de depressão de jovens e adolescentes pensando em morte. Nós precisamos ser curados para curar.
A mídia está na busca dos jovens, distribuição de prazeres. Jovem, vou pegar pesado, hein, irmão? O André pôs ao vivo no meu Facebook aqui. Jovem, escute, sexo dá prazer, para alguns bebidas dá prazer, crack dá prazer, pessoas abandonam família por ele. Mas há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim conduz à morte. Se eu falar que é ruim, eu nunca usei, irmãos. Se eu falar que é ruim, por que pessoas viciam? Uma pessoa introvertida, calma, pode ver quando ela bebe ou quando ela cheira, ela te beija, fala que te ama, fora de si. Muitas vezes ela quer ser extrovertida como a outra pessoa. E só quando ela faz uso dessas coisas, ela fica extrovertida. Mas acaba o efeito da droga, cada vez ela precisa mais, porque cada vez ela se sente mais se afundando introvertida. E quando vê, ela morre. Existe uma dose mais forte chamada Jesus Cristo que nos dá uma satisfação eterna. E é Ele que nesta noite vem trazer o genuíno evangelho. Não é um evangelho de coisas, porque coisas acabam, o ladrão leva, a ferrugem, o tempo. Mas a fé, a esperança e o amor permanece por toda a eternidade. Nesta noite, curados para curar. O irmão, quando ministrou no início do culto, ele citou sobre quando Pedro olhou e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que acontece depois, porque chegaram o Senhor, João Batista está perguntando se tu é aqueles que haveria de vir. Estão dizendo que tu é fulano, ciclano, beltrano. Jesus, para. Vocês. Quem dizem que eu sou? Olha lá, hein? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eita, que bonito, né, irmão? A gente levanta a mão, entrega a vida para Jesus, é batizado nas águas, tem a vida transformada, tudo vai melhorando, você vira um adorador, você fala, tu és o Cristo, perde a namorada, quer morrer ou matar. Perde um bem, passa uma tribulação, uma calúnia. E aí esquecemos dessa declaração. Curados para curar. Sabe o que Jesus fez? Num dado momento, Jesus está com os apóstolos, curando, ressuscitando. Ele falou, amigos, vão para o barco, nós vamos atravessar para o outro lado. Vamos, Jesus. O que Jesus faz? Entra no barco, se acomoda e dorme. O que aconteceu? Veio uma forte... Irmãos, tempestade no trânsito já é terrível. Imagina estar na Galileia, um lago abaixo da região praiana, onde os ventos traziam água de 6 metros, onde homens foram criados pescando, tinham experiência, sabia que quando ali no lago, que chamamos de mar, mas a Galileia era um lago de 22 quilômetros, quando os ventos vinham entre as montanhas e as águas subiam e entravam no barco, eles pensavam, vamos morrer. E a tempestade vem. A Bíblia diz para você hoje em Efésios 6:11, se não me falha a memória: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, e havendo passado permaneceis firmes. Deus não prometeu que o dia mau não viria, Ele só apenas prometeu que estaria contigo. Se revista da armadura da palavra. Jesus agora está testando aqueles que disseram, tu és o Cristo. Tá bom, vamos para o barco. Vem a tempestade, as águas entram no barco. E quando as águas entram no barco, o que eles fazem? Senhor, acorda! Sabe aquele sono pesado? Jesus está lá. Mestre, não está vendo que nós vamos morrer? Jesus acorda, acalma a tempestade, acalma o mar. Eles se assustam, peraí, vamos voltar. Tu és o Cristo, eles se assustam. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Não estou entendendo, irmão. Decepcionado. Jesus não estava alegre, ele estava decepcionado. Homens de pouca fé. Escuta,
Se você veio nesta noite dizendo: Deus, acalma a tempestade que eu vou adorar o seu nome, você pode sair daqui alegre, transformado, moldado, não. Jesus não queria mostrar que ele acalma a tempestade má. Jesus, a lição ali era mostrar uma coisa: quando vier a tempestade na sua vida, descansa. Descansa, espera, irmão. Há momentos na nossa vida que nós precisamos descansar. Coré, ou em outra versão, Corá, se rebelou contra Moisés, com Datã, Abirão. Quando ele se rebelou, ele morreu. Mas os filhos dele continuaram acompanhando quem? O povo. Ficaram desprezados. Se o pai foi maldito, vocês são malditos. Se o pai foi rebelde, vocês são rebeldes. A corça podia estar 30 quilômetros. Ela andava no deserto. E ela ficava fraca, porque não tinha água. Quando por milhares de quilômetros ela sentia o cheiro d'água, aquela fraqueza, ela se levantava, começava a gritar, parecia um cabrito, começava a gritar pulando, e quando ela chegava na água, ela pulava na água, ela bebia, ela se lambuzava, e ela saía saltando porque ela bebeu água. Os filhos de Coré ficavam com o povo: para, vocês não podem adorar, não, vocês não podem andar com a gente, vocês não vão desistir. Então eles disseram, como foi citado nessa noite e foi cantado: assim como a corça brama pelas águas, por ti suspira minha alma. Tem hora que eu estou fraco, tem hora que eu estou para baixo, tem hora que você está triste, deprimido, mas quando vem a palavra, te dá sede de Deus, e mesmo fraco, você vem saltando, e o Espírito Santo vem com uma palavra, e ele te cura, para que você, através de todas as mídias, possa curar o mundo com a palavra de Deus. Mas, irmão, eu sou fraco. Quem sou eu? Sou pequeno. Houve um terremoto, a igreja de Filadélfia ficou sem suas bases, seus muros. Uma igreja pobre. E agora? O que vamos fazer? Quando o pastor ministrou que Laodiceia era uma igreja rica, Filadélfia sofre uma situação e está dizendo: Deus, eu sou fraco. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, no entanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que dizem que são meu, que se prostrem aos teus pés e saberão que eu te amo. Deus está dizendo nessa noite: saberão que eu te amo. A sua fraqueza não é motivo para desistir, mas de se alegrar mais ainda por causa da graça, porque é através da graça que você tem direito de entrar, sem intermediador humano, através de Jesus Cristo, o véu foi rasgado, você tem direito de entrar na sala do trono e abrir o seu coração ao Pai, para ser curado, porque o mundo vai ler a sua vida como servo e escolhido de Deus. O maravilhoso é que no meio da nossa fraqueza, olha Moisés, irmãos. Moisés cresce e por 40 anos ele vira um engenheiro, um cientista no Egito. Aos 40 anos tinha Faraó como um Deus, mata um egípcio, vai para Midian. Deus precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro dele. Moisés casa com Zípora, tem Eliezer e Gerson. Está com a vida boa, lá em Midian, pastoreando, 80 anos, você pensa que acabou a tua história? Eu não sei qual a sua idade, ainda não acabou, Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Irmão, você tem boca, você pode falar, você tem joelho, você pode orar, você foi escolhido por Deus para cumprir algo que Ele vai pôr na sua mão. Moisés está com 80, sobe no Sinai,
E Deus fala assim: Moisés, meu povo está chorando há 400 anos. Eu estou em silêncio, mas eu já ouvi o gemido do meu povo e recebi suas lágrimas. Você vai voltar lá e tirar o meu povo do Egito. Aí o pastor sobe aqui agora e fala assim: irmão, o Eduardo já pregou hoje, não vai pregar amanhã não. Quem vai pregar é você. Sabe o que você vai falar? Eu. Não é assim? Você vai fazer a leitura oficial, pelo menos. Mas eu? Quem sou eu? Moisés, você vai lá tirar o meu povo do Egito. Você vai para Faraó e falar que o eu sou está te mandando. Moisés olha. Eu? Você? Senhor, eu não sei nem falar. Moisés, eu estou mandando. Mas quem sou eu? Moisés, olha para a tua mão. Estou vendo? Põe no peito. Tira. Está leprosa. Põe no peito. Tira. Está curada. Você apenas obedece. Quem faz? Sou eu. Mas eu não sei falar direito. Moisés, o que é isso na sua mão? É um cajado. Joga no chão. Plá, virou uma serpente. Moisés sai correndo, não corre. Pega na cauda. Pegou, virou um cajado. Moisés, você apenas obedece. Quem faz sou eu. Se você se sente fraco nesta noite, vai para a tua casa e profetiza. Obedece. Quem faz é o Senhor. A nossa autossuficiência nos destrói. Eu conheço tudo. Eu vomito teologia. Eu ponho a mão e o enfermo é curado. Só eu. Todo mundo que se achou caiu. Mas todo mundo que fez alguma coisa para Deus escreveu uma história. Moisés volta com 80 anos e até os 120 Moisés viveu para ver os milagres que Deus fez no deserto. Moisés escreveu o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. E o legado que ele escreveu está aqui nessa noite para dizer que o Deus de Moisés é o seu Deus. E ele fala hoje, começa a escrever na sua história aquilo que Deus falou. O homem pode errar, o homem pode falhar, tudo falha. Mas se você profetizar na vida das pessoas apenas aquilo que Jesus falou, coisas acontecerão. Irmãos, um dia eu fui num centro de recuperação. Eu falo geralmente para quem está com depressão: vai no hospital. A vida ministerial não deixa a gente mais o mesmo. Você vai numa penitenciária e você vê um homem convertido, com vergonha do seu passado, arrependido. Você tem que passar 7 portões para entrar lá. Você vê pessoas quebrantadas, e lá dentro, quando se adora a Deus, você vê eles chorando. Você sabe o que é congregar com uma pessoa, acompanhar a vida dela, admirar aquela pessoa, e ela ter um câncer, e durante 2 anos lutar contra o câncer, e depois ter que fazer o velório dela. E enquanto pessoas estão na UTI dizendo: eu vou sair daqui, eu ainda tenho sonhos. Pessoas saudáveis como você está pensando em voltar atrás, em desistir de tudo. Jesus não desistiu da cruz por você. Ele quer te usar para pegar a semente da palavra e começar a lançar nos corações. Nesta noite, eu vim aqui mostrar que um homem, que nós não temos declaração cristã, que foi Gutenberg. Ele lutou por aquilo que ele sonhava. Ele não pôde usufruir do dinheiro que aquilo lhe deu. Mas ele está na história como alguém que modificou, como alguém que trouxe, depois de 1600 anos, o direito de você ter acesso à palavra de Deus. Porque o primeiro objetivo dele foi a Bíblia. 5 anos dissecando, traduzindo, escrevendo, para que chegasse até aqui. Escute, eu não sei onde estão os seus sonhos. Coloque os seus sonhos em Deus e seja ousado para começar a tomar atitude pela fé. Cuidado com a lógica nos limita, mas a palavra de Deus que nos dá a fé está dizendo: Deus, eu não consigo, mas a tua palavra diz: eu tomo na tua mão direita e te digo, não tenha medo, você não está sozinho, eu te ajudo.
Mas existe uma coisa, irmãos. Rapaz, que nós já vimos de crente entrar com carteira profissional para você orar, irmão. Arruma emprego em um multinacional e ó, vaza. Quando você alcançar aquilo que você espera, não se esqueça de Deus. Use aquilo que Ele te dá para a glória dEle. Não envergonhe o evangelho nas redes sociais, no seu celular, não. Seja para a glória de Deus. Moisés, fala para o meu povo. Quando eles entrarem em Canaã, não esqueceu o que eu ensinei. Fala para o meu povo lembrar de onde eles passaram. Olha só, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. Quando vocês entrarem em Canaã, diz assim: te lembrarás do caminho do qual eu, o Senhor, fiz vocês andar esses 40 anos. Levei para o deserto, deixei ter fome e sede, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Mas depois, eu te sustentei com maná que não conhecias, para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando você alcançar aquilo que espera, não fique confiando naquilo que você tem ou aquilo que você é. Confie na graça, na misericórdia, porque o dia que você estiver fraco, você vai saber que você está inseguro em Deus, por causa da graça, do favor que você não merece. O modismo não pode entrar no nosso coração. As promessas que as igrejas da mídia fazem não podem entrar em nosso coração. Deus não precisa de barganha. Se você tiver um voto com Deus, pague. Mas Deus não está te pedindo dinheiro para te dar nada. Eu não assisto, mas um dia nós íamos para a igreja e eu estava assistindo um programa. Meus filhos começaram a mudar de canal e parou num programa de uma igreja conhecida. E a mulher pregava, e pregou muito bem. Na correria de ir para o culto eu ouvi. Quando eu entrei no carro, eu falei, eu vou continuar ouvindo que eu quero ver onde ela vai chegar. Na hora de concluir a mensagem, ela disse, quem acredita no que Deus falou? Amém! Pegue o seu melhor, o seu cheque, o seu cartão, vem aqui, dê o seu melhor, porque o Deus que fez lá no passado vai fazer na sua vida. Deus não precisa de barganha. Ele está procurando um coração, um espírito quebrantado. Ele quer te curar nesta noite, e eu quero pedir para os irmãos me ajudarem aqui no louvor. Ele quer te curar nesta noite dos complexos. Tem gente com complexo de inferioridade. Eu não sou nada na igreja, eu não faço nada, eu não prego, eu não canto, eu não toco. Tem gente que está na igreja e fica perguntando, Deus, qual é o meu chamado? Deus, quando que a minha vida vai ficar perfeita? Para eu ter a unção, a graça que o pastor Silvio tem. Quando é que a minha vida vai ficar perfeita? Para eu ensinar como o pastor Paulo ensina. Quando, Deus, a sua vida não vai ficar perfeita, irmãos? Temos problemas, mas existe uma coisa, entendemos a graça, a dependência de Deus, e vamos anunciar aquilo que Ele mandou. Se você hoje não sabe por que você está aqui, se você não sabe qual é o teu chamado, você vai adorar a Deus agora, e dizer, Deus, primeiro, eu quero ser teu. Eu quero poder dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que eu escrever, aquilo que eu falar, aquilo que eu postar, vai ser para anunciar a tua glória e o teu nome. Lembre-se disso. Mas eu sou fraco, Deus não está preocupado. Quando o diabo vier te acusar, Deus estará dizendo através do seu arrependimento, eu já sabia como ele era, e eu escolhi assim mesmo. Eu sei como ele é limitado, mas é ele, é ela que eu vou usar assim mesmo. Sabe qual é o amor de Deus que ele disse a Filadélfia? Saberão que eu te amo. Eu sempre falo lá na igreja, o único amor, o único que Deus compara com dele é o amor de uma mãe. Poderia uma mãe se esquecer do seu filho, Isaías 49:15? Não. Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti,
porque o teu nome está gravado nas minhas mãos. Camarada usa droga, bate no pai, esfaqueia o irmão, agride a mãe, mata 10 pessoas, vai para a cadeia, tem rebelião, estão tocando fogo, e quem é que vai lá para a cadeia? A mãe. Meu filho não. Se essa mãe não esquece de um filho, Deus está dizendo: eu não me esquecerei de ti. Vamos adorar, irmãos.